Meus caros, vamos falar de um assunto que é muito interessante, que é a questão de como se formou o conceito de esquerda e de direita. Quando houve o processo da Revolução Francesa, houve uma Assembleia Nacional, houve então a composição dos deputados dessa Assembleia, então que representavam todos os segmentos da sociedade. Então ficou convencionado o seguinte, que quem estava à direita era geralmente pessoas com um poder aquisitivo mais abastado, né, tinham um poder um pouco melhor, né, eram burgueses, enfim, né, era a elite econômica daquele momento. E à esquerda ficariam os mais revolucionários, os mais pobres, os mais paupérrimos. Então se convencionou que a esquerda ela é mais popular do que a direita. E no Brasil, até vamos dizer aí, uns 15 anos atrás, a esquerda sempre foi muito mais ideológica do que a direita. Só que as coisas parecem que se inverteram. E se inverteram mesmo. Eu falei em 15 anos, não, em 20 anos atrás. Vamos dizer até então a posse de Lula em 2002, 2003. A partir dali, o conceito de esquerda e de direita no Brasil se misturou. E a gente não consegue hoje ver muita diferença entre esquerda e direita. E diga-se de passagem, para o afegão médio, este assunto pouco lhe importa. Porque o que ele entende é que hoje tem os que não são PT e os que são PT. Esta é a situação. Mas por que nós chegamos a isto? E por que nós temos que superar esse quadro? Porque hoje, quem se diz de esquerda, que está numa esquerda muito voltada nos símbolos, nas cores, na representação, aceita, por exemplo, a intervenção do neoliberalismo com figuras como o Henrique Meirelles, o próprio Fernando Haddad, que é um sujeito neoliberal, que se diz progressista, mas é neoliberal. E, enfim, né? Olha só outro termo que eu usei aqui, progressista. Então também se convencionou a entender que o pessoal da direita era reacionário porque era conservador. E se entendeu também que a esquerda ela era progressista porque ela rompia com este pensamento de direita. Na verdade, ser conservador não é ser reacionário. Ser conservador é tentar, ou entender que é preciso conservar algumas questões econômicas, e é um outro conjunto de princípios representados, por exemplo, por John Stuart Mill, que os conservadores de hoje, de Bolsonaro, etc., não conhecem. Nunca leram sequer uma vírgula de John Stuart Mill. E é importante nós conhecermos John Stuart Mill, de um lado, conhecermos Karl Marx do outro, para realmente podermos falar com propriedade das coisas. Mas ultimamente, como eu digo, a ignorância parece que é bonita, é bonito ser ignorante. Então, assim, nesse ponto de partida que eu estou colocando aqui, é que a misturança de falta de princípios hoje se dá tanto à esquerda como à direita. O PT destruiu com uma ideologia, não de purismo, mas uma ideologia de identificação social e política. Quando ele começou a se atrelar, por exemplo, e já logo lá nos primeiros momentos do governo Lula, com o MDB do Sarney e de tantas outras figuras que até então, anos antes, eram tidos como verdadeiros demônios. Como eu mostrei num vídeo anterior aqui, na campanha de Tarso Genro em 1990 para governador, era criticados Sarney, Collor e tudo mais, e depois essas duas figuras acabaram subindo o palanque de Lula. Então, esta misturança se dá porque hoje o sistema político partidário brasileiro é caótico, porque dá brechas para o que a gente chama de fisiologismo partidário, que é o quê? É a ação de você estar ali ser muito mais
mais importante que o partido, que o programa do partido, os princípios do partido são meras representações. Então os partidos enfraqueceram-se. E ao enfraquecer os partidos, dá margem para que figuras como Bolsonaro, como Lula, acabem destruindo o tecido social da política. Eu penso que os partidos políticos são muito importantes, mas é preciso fazer uma reforma política em que dê realmente visibilidade real aos partidos políticos. E não esta coisa que os partidos políticos hoje representam, porque realmente os partidos políticos de hoje realmente não representam mais os anseios, se é que se algum dia quiseram representar de fato os anseios da população. Falta, e como faz falta, partidos como o PTB de Vargas, partidos até mesmo de oposição e de centro-direita como a UDN fazem falta, porque na verdade eles tinham um programa, por mais que você não concordasse, por exemplo, com a UDN ou com o PTB, mas havia um programa, um conjunto de princípios, que é uma coisa que nós não encontramos nos dias de hoje. É isso aí, gente. Esse é o conteúdo aqui do meio-dia. Depois, às 18 horas, nós temos mais um vídeo no canal. E às 20 nós temos o nosso Shorts diário também. Então, gente, é isso aí. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Falando de história para falarmos no futuro, ou no presente também, num Brasil mais justo, mais solidário, mais racional e mais consciente do seu papel. É isso que nós precisamos lutar. Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações. E é isto.